Olá, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. A gente que está no 8º episódio da segunda temporada e hoje a gente vai tratar de um tema bastante polêmico. A gente vai trazer algumas reflexões sobre a Maratona de Londres, essa aí que aconteceu no último domingo. A gente vai falar do Bekele, vai falar do Kipchoge, vai falar dos ganhadores da maratona. Fica aí então, que antes a gente vai apresentar a nossa mesa aí, a nossa belíssima mesa. Pessoal expert em Maratona de Londres. A gente tá fazendo a pauta e já faz 4 dias do porquê que as coisas aconteceram como aconteceram e a gente vai explanar isso para vocês. Então vamos lá. Fabrício, como é que tá? Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Juliano. Olá, meus amigos corredores, tudo bem? E Felipe. Fala, corredores e corredoras, tudo bem? Hoje o tema promete aí. Certamente. E antes da gente ir para o nosso tema, então, trazer a informação, só lembrar que esse episódio, ele tem o apoio da IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Se tu quiser seguir eles nas redes sociais, é @iort.sm, e também da KeepFit Academias, que tu quer seguir nas redes sociais, @KeepFit_academias. Certo? Então, para a gente começar a falar, a gente tem que falar dos resultados da Maratona de Londres, né? Essa que aconteceu no último domingo, que era um domingo frio, domingo chuvoso, e foi o etíope Shura Kitata, de 24 anos, que ganhou a prova com um tempo de 2 horas, 5 minutos e 41 segundos. Um segundo depois foi a vez do queniano Vicente Kipchumba, e em terceiro ficou o etíope Sisai Lema, com 2 horas, 5 minutos e 45 segundos. Então, uma chegada ali apertada, teve até um sprint final do Kitata, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Em relação às mulheres, a queniana Brigid Kosgei conquistou o bicampeonato da prova com 2 horas, 18 minutos e 58 segundos. Em segundo ficou a americana Sarah Hall com 2 horas, 22 minutos e 1 segundo. Em terceiro, a queniana Ruth Cheptegei. Aí sacaneia, né? Pode ser que seja essa pronúncia ou pode ser mesmo. provavelmente que não seja, com 2 horas, 22 minutos e 5 segundos. Então, uma diferença bastante considerável aí da primeira para a segunda colocada. Quais são as primeiras impressões, então, da maratona, gurizes? Vai eu? Então, seguinte. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos ouvindo aí. Ou nos vendo até também no YouTube. Quando a gente pensou nesse tema, eu acho que o mais relevante é a gente falar sobre alguns pontos também do quanto isso pode ser transferido para o nosso dia a dia. E imprevistos acontecem, né? A gente pode dizer que o legítimo a zebra, ela aconteceu nessa prova. Mas algumas pessoas até já me perguntaram sobre qual a tua opinião sobre essa prova. Eu disse, quando a gente decidiu essa pauta, eu disse, vai ter que escutar o Universo Corredor lá para saber minha opinião. Porque a gente vai discutir bastante lá. Sobre essas chegadas, eu destaco ali a questão do masculino, do sprint final, como o Nestor falou, do Kitata, principalmente, chegou muito forte. Eu apostava no Lema. No último KM eu estava conversando com um aluno até, e aí eu falei, o Lema tem um bom sprint final, eu já tinha visto provas dele, mas realmente o Kitata se saiu muito bem e conseguiu impor o ritmo dele até o final. Estratégia, né? A gente lembra que o quanto a gente tem estratégia aí nessa reta final. No feminino, eu realmente, pelo horário que estava sendo transmitido para nós, eu só olhei os últimos 3 quilômetros e ela já estava muito à frente mesmo. Ó. Me fugiu o nome dela agora, a... Kosgei. A Brigid Kosgei. Isso, exato. Ela já estava com um certo conforto ali na chegada, tanto que deu 4 minutos, né? Ela chegou com 2:18, 2 horas e 18 ali. E fez uma ótima chegada, chegou forte, chegou com um ritmo muito bom na reta final ali. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, ela, por exemplo, acho que no feminino, eu não digo que foi zebra, né? Ela realmente já era uma forte candidata para ser campeã, mas
No masculino, a gente esperava uma melhor performance do Kipchoge, e a gente vai falar um pouquinho melhor lá na frente do nosso podcast, mas o que eu quero deixar de recado, acho, final para essa primeira parte da nossa discussão, é que é possível, sempre é possível, desde que esteja preparado para aquele momento. Perfeito. Agora eu vou... Posso eu agora? Pode? Então, Vai lá. vamos lá. Eu falando da Maratona de Londres, né, a primeira coisa assim, que eu quero salientar é que foi feita uma prova diferente, né? Então, um percurso diferente, né, em relação ao que a gente teve, em relação a problemas de Covid, enfim. Então, foi uma prova diferente e também foi uma prova só para a elite, né? Então, só isso já mudou bastante. Então, a prova foi feita, a saída dela foi basicamente no mesmo lugar ali, né? Eles mudaram alguma coisinha. E a prova foi feita ao redor do St. James Park, né? Então, ali no centro, não dá para dizer centro de Londres, né? Então, um pouquinho mais, num bairro mais nobre de Londres, ao redor do St. James Park. Então, mais a gente vai falar o quanto que isso pode ter influenciado ou não a estratégia de prova, hidratação, por que aconteceu alguma coisa com aquilo, com aquilo ali. Então, só realmente aqui dar uma introdução para o pessoal que foi uma prova diferente, né? Então, em relação ao Covid, teve todas essas mudanças. Então, isso pode ter influenciado ou não. Então, fiquem com a gente vai discutir um pouquinho mais na frente sobre essa questão. Em questão do trajeto ali, tinha diferença de altimetria, alguma coisa assim? Tipo, de questão ela toda plana, você sabe mais ou menos como é que era? Tipo, se mudou muito essa questão de demanda durante? Toda plana. Mesma coisa? Basicamente toda plana. Se eu não me engano, era 2 km e pouquinho, né? A volta ali no parque. Uhum. Então, seguindo, né? Agora talvez o assunto que vocês queiram saber mais. Quanto ganha? Quem ganha a Maratona de Londres? Só a título de curiosidade, é $30 mil para o ganhador da maratona. E agora sim, então, vamos para o segundo assunto que vocês gostariam de saber. Isso no masculino e feminino, né? Isso. E aí, agora, vamos lá para falar do Kipchoge e do Bekele. O duelo aí que tava... Duelo do século tava sendo chamado. Não tava sendo chamado assim, mas a gente falou. A gente exagerou um pouquinho para ser chamado. Que é justamente aí que tava sendo aguardado essa disputa entre eles para correr, só que acabou que o Bekele já teve uma lesão na panturrilha na sexta-feira pré-prova, e ele até colocou no Instagram que ele sentiu uma dor na panturrilha após 2 sessões de treinamento rápido. Aí esse treinamento rápido a gente não consegue caracterizar o que é, porque ele não deu mais informações, e ele também falou que não tinha a sua equipe sempre à disposição para a preparação para a prova, o que pode ter influenciado bastante. Já o Kipchoge, ele participou da maratona, acabou ficando em 8º lugar, e ele escreveu no Instagram que o ouvido dele entupiu no quilômetro 25, e ele não conseguiu escutar mais nada, ele ficou incomodando isso até o final da prova. E também, segundo um site aí, esse site publicou que ele sentiu uma dor no quadril direito durante a prova, mas essa informação a gente não sabe se é verídica ou não. Então, a gente fica com as versões oficiais que eles mesmos postaram, que o Bekele teve essa lesão na panturrilha, por isso não correu, e o Kipchoge, então, que teve esse entupimento no ouvido aí no quilômetro 25, bem específico ali. Sobre isso, o que vocês acham que foi essa lesão no Bekele? Por que isso acabou acontecendo? Ou se ele realmente usou isso como uma desculpa? Não acho que foi o caso, mas vamos especular um pouquinho mais aí sobre essa lesão dele. Gente, assim, eu já tinha comentado com vocês no nosso particular, já tinha falado com vocês sobre isso, e me perguntaram no dia que saiu a notícia dele, foi uma das perguntas que eu recebi assim, frequentemente no Instagram. O que aconteceu com o Bekele? Amarelou? Para nós aqui no Rio Grande do Sul é o famoso pipocou, né? Será que o que aconteceu? Ou uma jogada de marketing? Realmente, na minha opinião, a lesão aconteceu, e a gente precisa entender uma das coisas que eu comentei bastante com essas pessoas foi que no nível profissional, a gente precisa entender que a preparação é muito complexa. E a linha que a gente tem entre ter um grande desempenho e e errar nessa preparação, ela é uma linha muito tênue.
errar as cargas, ela pode acontecer até mesmo no nível profissional. Aí tem gente que me perguntou, tá, mas ele é profissional, ele já treina há 15, 20 anos. O que aconteceu por que esse erro? A gente tem que entender que a gente está num momento bem peculiar, né? O Covid aconteceu em todo o planeta, você precisa entender o seguinte, e que modificou os hábitos de todo mundo, a rotina de todo mundo mudou. Como ele fala ali, que a equipe NN não pôde estar presente durante toda essa preparação, então muitas vezes, quem sabe, deixou a desejar na parte de recuperação, do suporte médico, fisioterapeuta, enfim, a equipe que dava todo esse suporte psicológico também, que é muito importante. O atleta de alto nível, a gente precisa entender que ele lida com uma carga emocional muito grande. E no meu entender, a gente precisa ver que a carga psicológica que estava tendo sobre esse duelo era gigante. Era gigante. Era o mundo inteiro da corrida falando sobre isso. Era aqueles 2 segundos que estavam engasgados para ele. E a gente tem que entender que eles são humanos como a gente. Que um detalhe, às vezes, na preparação, pode fazer toda a diferença. Sabe aquele dia que tu sai para correr? Por mais que saiba que tem a prova daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. E aí teu treinador coloca na planilha um treino X. Tá? Mas, cara, tu tá com aquele gás, assim, tu tá com aquilo... Nossa, eu consigo entregar um pouco mais do que o meu treinador propôs. Ah, ele é profissional? Ele é profissional. Mas ele pode errar também. Ele pode, quem sabe, exagerar, passar um pouquinho naquela questão da vontade, quanto ele queria entregar. E aí esse errar um pouquinho faz uma diferença gigantesca para quem já está treinando com o copo quase transbordando. O Fabrício usa muito essa analogia do copo cheio e copo vazio, né? Então a gente precisa entender nesse ponto aí o que pode acontecer em alguns momentos. E aí é isso. Tu errar nesse detalhe vai fazer uma diferença gigantesca lá no final. Porque a questão ali do esporte competitivo é que ele não estava treinando para fazer a Maratona de Londres, ele estava treinando para ganhar a Maratona de Londres. Então tem muita diferença aí, porque ele quer o máximo. Ele quer o máximo de rendimento possível, por isso o treino dele tem que ser o máximo possível, essa questão da vontade do Felipe. Normalmente o atleta profissional de alto nível, de ponto, essa vontade dele tá em todos os treinos, que ele dá o máximo ali, termina mal o treino, ou enfim, ele quer realmente ganhar a prova. E a gente sabe como ele não estava com a preparação dele e tudo mais, pode ser que aconteceu, ou pode ser que estava tudo dentro do planejado, só que era um dia que não conseguiu descansar direito, enfim, pode ter N motivos do porquê ocorreu a lesão, porque ocorreu a dor na panturrilha, o Fabrício também sempre fala, né? Vai falar melhor depois que a lesão ela é multifatorial, então pode ser que sim, pesou um pouquinho no psicológico e isso acabou influenciando numa lesão, algo assim, mas a gente não tem como dizer, só que a linha de treinamento entre uma lesão e o alto rendimento e o máximo possível, ela é tênue, qualquer passinho pro lado, tu cai para um lado ou tu cai pro outro, e aí se tu não treinar nesse limite, tu não vai estar na melhor performance competitiva, tu vai estar sempre abaixo dos teus rivais que vão estar treinando nesse limite. Então, por isso que essa linha do esporte de alto rendimento ela é bastante tênue e por isso que a gente vê muitos atletas de alto rendimento lesionando também. E aí tu pensa, atleta de alto rendimento, não, como é que lesiona? Ele não tem um monte de pessoa, mas é justamente porque está sempre treinando no limite para conseguir o melhor resultado. Não sei se vocês escutaram alguma pergunta assim, eu recebi essa pergunta, que a gente já falou aqui no nosso podcast sobre diferentes períodos do treino, fase de polimento, enfim. E aí algumas pessoas perguntaram. Teve uma pessoa, na verdade, que me perguntou, fez essa pergunta, ela disse, quando está na fase final, vocês não falam que, por exemplo, tem que estar numa fase de polimento, onde seria aquela fase final da preparação, onde a gente prepara esse indivíduo para a prova, para chegar a ter o máximo desempenho possível naquele evento. Será que ele não errou nessa fase? Me perguntaram o seguinte, ele não teria que estar fazendo, quem sabe, mais períodos regenerativos? Aí entra um ponto bem importante. A gente tem que entender o seguinte, quando esse indivíduo está numa fase preparação final, é muito diferente do elite, que busca ser o campeão, do que a fase preparativa do nós amadores que estamos ali para completar um trajeto. É um universo totalmente diferente. Essa linha que eu ia entrar agora também. Eu recebi bastante pode falar nessa parte, pode sobre... Porque o que a gente consegue notar, assim, então, por exemplo, a gente
já falou sobre as fases, a fase de volume, e a fase competitiva, para nós amadores é o momento que a gente reduz, então, essa intensidade, né, para justamente o indivíduo poder chegar, para dizer, ser mais descansado para a prova, né? Só que isso difere, bem como tu falou bem no começo, há diferenças de treinamentos de amador do treinamento da elite, né? Então, para não ficar aqui em cima do muro, eu vou dizer que realmente o Bekele teve essa lesão, não, creio eu que não foi nenhum jogo de marketing ou nem alguma coisa. Realmente ele teve essa lesão. Eu imagino que ele deve ter ficado muito triste quando ele viu que o Kipchoge não conseguiu dar o melhor dele, então era a chance dele de se bancar ali. Então, eu imagino que ele deve ter ficado assim bem chateado no momento da prova. Então, eu acho que ele não iria ter amarelado, entre aspas. Então, acho que realmente ele teve essa lesão. Ele realmente teve essa lesão e é bastante interessante a gente conseguir explicar para o pessoal que essa linha de treinamento, que nem o Nestor falou, é bem fácil de tu cair para um lado ou para o outro, porque a fase competitiva, por mais que seja menos do que a fase de alta intensidade de volume, ainda assim ela é alta. A gente está falando em atletas, então de pessoas que foram para ganhar a maratona, né? E obviamente, né, gente? Então, só pensar assim, ó, ele é um encontro super aguardado. Então, a parte psicológica pensou. Então, ele pensou assim, vou dar o máximo de mim, eu vou tentar bater o recorde, eu vou tentar rodar perto das 2 horas ali, quem sabe até menos, sei lá. Então, ele deu o máximo de si em todos os períodos ali. E esse máximo, às vezes, algum errinho ali na parte competitiva pode ter sido, né, o que ocasionou essa lesão. Então, eu vou deixar o Fabrício falar um pouco mais agora, que é o nosso especialista sobre as lesões, né? Mas eu acho que o Bekele realmente teve essa lesão e que não é algo assim de dizer assim, como que ele errou, meu Deus, como o pessoal conseguiu errar essas coisas. É uma coisa bem fácil de acontecer. No amador, isso já é mais, né? É mais fácil de controlar. Então, as variáveis são mais fáceis de controlar no amador do que na elite. Antes de entrar na lesão, deixa eu só dar um tópico, pode ser? Pode. Antes da gente entrar nesse ponto da lesão, o Fabrício comentar um pouquinho, vamos entender o seguinte, o alto nível, como ele está buscando o máximo de nível dele, tenta fazer uma analogia ou trazer para a tua realidade com aquela questão quando tu está tentando, por exemplo, vamos dizer que tu tenha 3 horas e 15 na maratona, 3 horas e meia, uma grande maratona já, um amador, e tu quer chegar, por exemplo, baixar 5 minutos, vamos dar um exemplo que meio grotesco, ou quem sabe tu tá correndo para 3 horas e 10 e quer correr sub 3, uma maratona. Tu tá buscando o teu máximo desempenho possível para aquela prova. Tu ainda não vai ser o campeão da maratona, mas tu tá buscando o melhor desempenho que tu consegue. Esse momento de buscar o máximo desempenho possível são normalmente os momentos onde a chance de errar na preparação é muito grande. E aí entra aqueles pontos, aquelas dicas que a gente traz aqui no podcast, que a gente traz nas nossas páginas, que é o controle da planilha, o controle das cargas, volume, intensidade, densidade de treinamento, o recovery, o fortalecimento, todos esses processos têm um controle muito grande sobre isso. E aí o Fabrício pode falar um pouquinho mais sobre esses mecanismos aí. Agora eu estava vendo vocês falando e na verdade eu fico bem feliz assim de ver que vocês têm um pouco de noção, principalmente em questão de fisioterapia e sobrecarga, porque isso algumas vezes é um motivo do erro, sabe, da lesão. Às vezes quem está prescrevendo um volume de treino, às vezes ele não percebe onde que está o erro para evitar. O que eu acho que pode ter acontecido, eu não acredito que deve ter sido um erro de uma semana, sabe? Até porque essas pessoas elas têm uma capacidade de descanso, de regeneração tecidual muito além. Até porque isso fez com que elas chegassem até onde elas chegaram, né? Por uma seleção natural do esporte, né? As pessoas que chegam lá são aquelas que são capazes de aguentar tudo, né? Aguenta a dor, aguenta o volume de treino, porque quem não aguenta cai antes. Esse, infelizmente, é o nível elite, né? Infelizmente, para o elite, só a força de vontade, ela não te chega nas 2 horas, sabe? Infelizmente, é assim o esporte. Então, essas pessoas que estão batendo lá no teto do limite, elas enfrentam vários treinos ao longo das últimas semanas, que eu acho que deve ser o que aconteceu. Ele foi forçando, e eu acho que até o fato dele não ter tido essas pessoas perto dele, o apoio tão perto,
essas pessoas eu acho que não conseguiram perceber algum sintoma ou sinal que ele vem apresentando ao longo das semanas. E, infelizmente, a lesão chegou um pouquinho cedo demais. Né? Ela chegou uma semaninha antes, o limite chegou um pouquinho antes, que poderia ter esperado. Mas isso é o esporte, né? Isso daí é a matemática de prescrição de um treino de elite, né? Como vocês estão falando. Questão de se alguma coisa tivesse sido feita que eu acho que ninguém nem sabe, nem os próprios treinadores dele sabem o que poderia ter sido mudado para que uma semaninha pudesse ter postergado essa lesão em uma semana, ele teria feito e provavelmente teria chegado na frente do Kipchoge, independente se foi em primeiro colocado, mas provavelmente ele chegaria na frente, né, no duelo. Então, questões de lesões são extremamente multifatoriais. Enquanto vocês estavam falando, eu estava procurando um post da eu acho que é o Jornal Britânico de Esporte, né? Uma revista. BBC Sport, pode ser? A British Journal of... Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ela dá uma relação. Ela dá uma relação do iceberg, que é uma relação que eu adoro, que é o que as pessoas veem. Agora deu para ver, ó. O que as pessoas veem e o que realmente acontece, sabe? Porque o que a gente vê é a competição, né? Sempre assim, o que a gente vê é a competição. E nesse blog que eles colocam, eles abordam bastante que nem a competição é algo controlável. Nem na competição tu controla. Porque a competição tu vai controlar a si, mas não a competição. Porque tu tá competindo com várias outras pessoas, né? Então, a competição não é controlável. A questão de responsabilidade profissional não é controlável, porque tu não tem como saber. Tá? Então, questão de... o estilo de vida não é controlável, questão de viagem, questão de treino, questão de adaptação, questão de... Muitas coisas não são controláveis. Então, no fim das contas, durante o treino, tem tanta coisa não controlável que isso vai influenciar. E ainda sem contar aqui que até eles colocam aqui, tem outras coisas que eles são controláveis algumas vezes, como o psicológico e a questão social e familiar. Até nem isso é controlável 100%. São controláveis até certo ponto, né? Pois tu consegue, depois dali é uma linha que... Então, a única coisa que tu consegue controlar 100% num treinamento, e isso aí vale tanto para meros mortais como nós e como elite, é o teu treinamento e o teu descanso. É a única coisa que tu consegue mexer. O resto é tudo variável, tá? Então, tu tem que lidar. E uma coisa que eu achei legal do Kipchoge, eu não sei se vocês viram a entrevista que ele falou lá no finalzinho, tentando falar um pouco do porquê ele chegou em oitavo, ele falou assim, cara, que isso era o esporte. Meu. O esporte é isso. Não é controlável. Tipo, sei lá, eu sendo bem sério, eu não sei se o ouvido do cara ia deixar ele em oitavo, porque o cara tá num nível elite absurdo. Mas tem que ver que tem caras ali que estão lutando pelo espaço tanto quanto ele. E é do esporte, entendeu? Pode ser que correr em círculo para um seja mais fácil do que para outro. Entendeu? Um cara treinou mais do que o outro em ambientes mais assim, ou um fez mais adaptações para correr sempre para um lado direito do que para o lado esquerdo. Tu entende? Então, tipo, tem tanta variável, tanta coisa que influencia, que no fim das contas parece o esporte... besta para algumas pessoas, né? Mas que faz uma diferença gigantesca no alcoolismo. A gente tá falando do top, entendeu? Então, tipo, são tantas variáveis que tá influenciando que explica como o cara que, teoricamente, tem o melhor tempo de uma maratona já feita chegou em oitavo, um cara que era zebra chegou em primeiro, e como o Felipe achou um cara que conseguiria fazer um sprint no final não conseguiu, ou a mesma coisa, a questão do feminino, foi a Sarah Hall, que deu aquele sprint absurdo, né, no final da corrida, que era a terceira e virou segunda, não foi ela? Não lembro quem foi. Mas teve uma das meninas que fez um sprint absurdo no final, e deixou, acho que foi a segunda colocada, que deu um baita de um sprint, passou da terceira, a terceira não conseguiu nem reagir ao sprint. Ela viu a menina sprintando e ela não tinha condições de nem aumentar o ritmo, ela já estava no máximo, entendeu? Então, tipo, cara, é muita variável, né? E eu acho que a questão da lesão do Bekele foi simplesmente frações de errinhos, né? Frações de errinhos, pode ser um psicológico, naquele dia ele não estava tão bem, ele estava desconcentrado e fez
um volume, ou um gesto, ou qualquer coisa. Nossa, é tanta variável que pode influenciar. A gente Quando pode a gente falar tá qualquer falando coisa. elite, Aquecimento pode ser né? não ter aquecido Pode direito, ser, que é pode ser muito qualquer improvável. coisa, Qualquer coisa né? que a gente falar é muito improvável de acontecer e muito provável de acontecer, porque tá num É. nível muito grande. É, Mas Mas só falando... isso que é o legal, né? Isso que é legal Essa. quando tu mexe em milésimos de segundo, em segundos na corrida. Qualquer coisa. Por exemplo, o primeiro colocado, como é que é o nome dele? Esqueci. Kitata. Kitata. Pô, provavelmente aquilo ali deve ter sido a prova da vida do cara, entendeu? Deu tudo certo, perfeito, tudo progrediu perfeitamente e fez o cara chegar em primeiro, sabe? Não, e uma coisa que tem que destacar também, que ele é relativamente novo para as corridas de longa distância, ele tem 24 anos, mas ele já tem uma carreira legal dentro da corrida, ele é ex-recordista Na base, mundial né? júnior, ele venceu já há 3 anos as maratonas de Roma e Frankfurt, ele já foi vice em Londres em 2018 também. Pois é. Então ele já vem com toda uma bagagem. já vem com uma bagagem, não é? A gente também não tá desmerecendo todo o trabalho dele, Claro. que ele não tá chegando do nada. É só questão que realmente era o Kipchoge e o Bekele, que são os melhores do mundo, e sempre a cobrança em cima deles é muito maior. Mas a gente também falou em outro ponto que o Bekele tocou, que ele não tinha a equipe dele preparando. E aqui eu acho que a gente deve falar um pouquinho da importância de ter uma equipe, de ter uma pessoa ali te olhando, embora a gente mesmo, tirando o Fabrício, nós 3 somos profissionais de educação física, e até mesmo o Fabrício nas questões das lesões, tu não tem como tu se autocuidar totalmente. Se eu quero chegar no meu nível máximo evolutivo, eu não posso estar eu montando meu próprio treino, porque às vezes eu posso falar, hoje não vou fazer tal isso, eu preciso de ter um treinador também, assim como o Fabrício precisa ter um fisioterapeuta se ele lesionar, ele não vai... Alguma coisa tu consegue se automedicar, digamos assim, se autocuidar, mas grande parte tu precisa ter um auxílio externo, porque aquela pessoa vai te dar um incentivo, às vezes que tu não tá muito legal psicologicamente para fazer o estímulo, ela que vai ver muitas vezes onde tu quer dar o estímulo e vai perceber, não, mas tu tá cansado, hoje descansa, hoje não vai fazer. Então precisa ter esse feedback com a equipe principalmente atletas de elite, né? Só para fechar o que eu falei, realmente foi a Sarah Hall que deu o sprint, e eu procurei para ver no Instagram dela. É um sprint absurdo, tá? Vocês entrem depois no @Sarah Hall com H e 2 L's, número 3, que é um sprint assim, ó, de uns 400 metros, depois uma maratona inteira, que é uma coisa absurda, assim. E é muito legal o quanto a outra não consegue de maneira nenhuma responder nem uma velocidadezinha a mais. Ela viu e ela entendeu que ela não ia conseguir, entendeu? E ela manteve, e a outra passou, a Sarah Hall passou, e passou muito dela depois. Isso é uma característica muito importante de treinamento, né? Estar preparado para esse sprint final. Cara, sobre esses pontos aí, Nestor, a gente tem que entender o seguinte, né? Cara, me fugiu o que eu ia falar agora da cabeça. É do jogo. A gente tá que eu falando vou tanta complementar coisa, agora. né? O Fabrício me quebrou na minha linha de raciocínio. Tu falou, volta o teu ponto que tu tocou por último, Nestor? Para alcançar os resultados da equipe, que a gente tem que estar envolvido com a equipe. Lembrei o que eu ia falar. Sobre a questão da equipe, uma das coisas até que a gente tem dentro da Pro Elite, né? Que a gente pensou desde o início o quanto o multiprofissional ele é importante. E não só o treinador, por exemplo, seria a chave principal do treinamento. Aí a gente pensou, o fisioterapeuta tem uma função muito importante também, desde a parte de avaliação, desde a parte de identificação, e às vezes também, quem sabe, no processo de recovery, no processo de tratamento, se necessário. Mas, como eu brinco com o Fabrício, né? A ideia é deixar ele pobre. É que as pessoas não se lesionem para que a gente consiga nosso trabalho estar acontecendo de forma mais eficiente. Mas a gente tem que entender o seguinte, dentro desse nosso processo, a gente ainda buscou parceiros, vamos dizer, que façam esse papel muito importante. E a gente já fala aqui no podcast, por exemplo, o IORT, que é o Instituto de Ortopedia, é um grupo de médicos, traumatologistas, que também podem, então, dar um suporte se necessário no nível amador que a gente tem hoje, que é o que a gente trabalha. A gente tem a parceria com a Keep Fit Academia, que é uma academia onde a gente consegue também dar um suporte, se necessário,
para essa parte do treinamento. Então, são pontos que a gente está falando o quanto é multiprofissional esse trabalho. Temos a matéria-prima também, como apoiadora, e para ajudando na questão de suplementos. E também a loja Bem Store, né? Que ajuda na questão de comprar materiais, às vezes que tu precisa, uma mini band, um full roller, a questão do próprio são ferramentas, né? Ferramentas para melhorar o desempenho. Vocês veem que o que a gente busca em volta de apoiadores e tudo mais não é o que realmente a gente acredita que seja o ideal para fazer para englobar todo aquele cuidado com o corredor, né? Imagina se o colete sofre problemas, imagina um amador que não tem as características, né? Então, quanto mais amparado tu tá, multiprofissional, melhor, né? E aí, então, é isso que a ideia do nosso passar sempre. Esse trabalho multiprofissional. E aí a gente vê no profissional, aí parece que é tão distante, mas se a gente for trazer para nossa realidade, a gente consegue ter essa visão aí, o quanto ela é importante. E todo mundo busca o seu melhor, né? Seja para ti que está correndo a ritmo 7 ou 7,30, aquele é o teu melhor hoje. E tu quer melhorar aquilo ali, tu está sempre buscando uma evolução. Então, eu digo que no nível que a gente corre hoje, é sempre nós com nós mesmos. A competição ela é muito interna. E a gente bate nessa tecla muito, porque realmente é a realidade. É a gente competir com nós mesmos. É eu competir buscando o meu melhor tempo na meia maratona, é eu buscando o meu melhor tempo nos 10 quilômetros. E isso exige um processo de treinamento, um processo de recuperação muito bom, e às vezes também um processo com os outros profissionais que a gente citou antes, e até mesmo com as empresas que a gente citou agora anteriormente. Então, esse aspecto a gente tem que transferir para a nossa realidade. O que acontece no profissional e como que a gente pode tratar no nosso nível aqui. Sempre lembrando que muito do que a gente falou aqui é especulação, né? Porque a gente sabe que toda a estrutura que está em volta do Bekele não vai falar o que realmente eles erraram ou o que foi errado que fez o cara se machucar, né? Até porque pode ser que nem eles tenham entendido. Então, muitas das coisas aqui é o que pode ter acontecido, para dar uma noção de que pode ter acontecido muita coisa, né? E uma outra coisa que eu acho que, eu não sei se eu cheguei a comentar, né? Das nossas tantas especulações que a gente falou aqui, que é a questão do feedback do próprio corredor, né? Que a gente vê isso muito na nossa prática, né? Muito na nossa prática diária, que é o aluno ele dando uma atenuada no sintoma na hora que a gente pergunta, tá sentindo alguma coisa? Não, eu tô bem, mas o que é o bem para ele, entendeu? Sabe qual que é o nível de dor ou o que tá acontecendo, né? Muitas vezes acontece de eu conversar com alguma pessoa e falar que tá tudo bem. Aí vai chegar no treino e aí o que foi passado para mim é diferente do que foi passado para um dos treinadores, né? E aí os guris vêm falar assim, olha, a pessoa sentiu tal coisa. Eu falei assim, ela não tinha me falado isso, ela tinha falado outra coisa. Entende? Então, fica bastante aqui não é um exemplo, né? Porque a gente não sabe que isso pode ter acontecido, mas quanto mais real e mais sincero tu for, principalmente nos teus feedbacks de dor, mais tu se ajuda ao treinador entender o que é que pode estar acontecendo e aliviar algum treino e modificar alguma característica que seja necessário, né? Que é uma coisa que pode ter acontecido com o Bekele, né? O cara estava longe, o grupo não estava junto com ele, o feedback não foi exatamente o ideal ou sincero, e aí ele pode ter forçado em algum momento que não deveria e se machucou. E o feedback não apenas de dor, né, mas até do cansaço do treino, da intensidade, todo o feedback, quanto mais detalhado, sempre falo isso, quanto mais detalhado for, melhor é para nós, como treinadores, poder mensurar aquilo que está sendo passado. Porque às vezes a gente passa um volume, uma intensidade, aí tu fala, não, essa intensidade foi tranquila, só que não foi tranquila, tu terminou muito cansado no final, e aí não era esse o objetivo, aí tu não relata, a gente pensa, então tá tranquilo, e aí isso vai virando uma bola de neve que aí pode ocasionar a lesão no futuro. Então sempre sejam fiéis ao que realmente vocês estão sentindo. Isso aí. Excelente. É aquela coisa, né? Quando a gente já falou em alguns momentos da nossa ideia da Pro Elite sempre foi essa, né? Avaliação, pensando no triângulo, avaliação, planejamento e execução. Uma avaliação profissional, planejamento com o profissional, mas a execução depende muito do aluno atleta.
Sim. E aí essa execução é desde que ele colocar em prática o treinamento proposto, quanto ele dá o feedback também muito sincero. E aí, para que o resultado aconteça, né, para que ele consiga ter o melhor desempenho possível, depende desse nosso tripé, desses nossos pilares, ele está acontecendo de forma muito, muito harmônica. Isso aí. Perfeito. E aí, vamos para nossa última pergunta, então, para fechando já o programa. As expectativas elas vão aumentar, obviamente, para o próximo confronto deles, né? Acho que todo mundo era para ser nessa maratona, mas aí ficou para uma próxima. Alguém arrisca onde vai ser isso e quem vai ser? Quem que vai ganhar dessa vez? Agora é totalmente especulativo. Deixa eu começar Quando é que é a próxima? Então, é o seguinte, em relação à Maratona de Londres, a gente tem que analisar que teve algumas situações que fugiram do normal. Então, começando ali sobre a relação da prova, então mudou bastante ali, né, o circuito mais em círculo ali, mais oval, então que isso altera, então a questão de sempre dobrar a direita, então isso pode ter influenciado diretamente, por exemplo, o Kipchoge. Todo mundo está dizendo que se o Bekele tivesse ido, talvez ele tenha feito em 2 horas e 2. A gente não dá para afirmar essas coisas, né? Porque é uma prova diferente. Então, sempre dobrar a direita é um problema. Tinha chuva e frio Segunda também. coisa. Isso. Segunda coisa. A relação da hidratação, né, gente? A gente sabe que a hidratação é muito importante. Né? Se eu estava mostrando a para quem está nos vendo no YouTube. A gente sabe que a hidratação mudou. Então, normalmente nas corridas a gente está acostumado a estar indo, tá correndo e alguma pessoa vem e te entrega a água, então as pessoas na frente. Então, em relação ao Covid, não pôde ter isso. Então, cada atleta tinha o seu lugarzinho, tinha a sua própria garrafa e a cada volta tu pegava ali, tomava e assim seguia, né? Então, isso é uma coisa que mudou, porque cada vez que, por exemplo, tá todo mundo fazendo a curva mais fechada pela direita, né? Então, quando tu tinha que pegar a água, tu tinha que fazer das duas uma. Ou tu acelerava, chegar na frente de todo mundo, e pegava sua água e voltava. Ou então tu reduzia muito atrás para te pegar a tua água e depois voltar. A gente sabe que essa oscilação, assim, ela é ruim para a corrida, né? Quanto mais conseguir ritmar, melhor. E cada vez que você aumenta a sua frequência cardíaca ou baixa, o corpo sofre uma alteração. Então, isso é um fator bastante importante que teve nessa prova, né? Quem treinou melhor isso aí ia se sobressair, né, nesse aspecto. Treinar essa situação. Quem treinou dobrar sempre à direita e essa oscilação de frequência cardíaca também se sobressaiu. E até mesmo A relação, então, pegar a água, tomar pouco, tomar muito, toda essa questão estratégica também está na frente. A relação do frio, como o senhor falou ali, frio e chuva, então também teve essa questão também que teve essa questão que ajudou ou prejudicou algum, né, nessa questão. E também outra questão que eu gostei bastante, assim, que eu vi foi a questão dos coelhos ali, né, que foram puxando ali. Então, a gente sabe a importância que essas pessoas têm para a dinâmica da prova. São eles que vão ditando o ritmo ou como tudo está indo. E o Kipchoge, a gente conseguiu ver que os coelhos, para quem não sabe, é aquele pessoal que vai puxando na frente, os 3, às vezes era 2, aqueles coelhos são da equipe do Kipchoge. Então, até o quilômetro 25, ali, que foi quando o último, 25 ou 30, foi quando o último coelho saiu. Então, a gente conseguiu ver que o Kipchoge conseguiu ir bem ritmado, junto com os coelhos. E o pessoal estava mais atrás, às vezes ficava com um pouco de medo de acelerar na frente, ou alguma coisa assim. Então, o pessoal estava indo bem junto com eles ali. E aí, depois que esses coelhos saíram, a gente gosta de dizer que é quando realmente começa a prova, a gente viu que o Kipchoge começou a ficar mais para trás, né? Então, vocês conseguem ver quanto que esses coelhos eles interferem nessa questão do treinamento, né? Então, a equipe que a gente está falando, ela faz diferença. Por exemplo, os coelhos são amigos dele, né? Amigos que treinam junto com ele ali. Então, não é nem treinador ou alguma coisa assim. Então, só para você saber que a equipe, ela faz a diferença, né? Então, e também na questão mental também faz bastante diferença. Então, a gente pode dizer assim, se o Kipchoge fez a 2:06 ou 2:07 ou 2:08 no domingo, se fosse domingo agora, talvez ele conseguiria fazer 2:01, 2:02. A gente vive isso bastante no nosso cotidiano, né? Tem aquele dia que a gente vai e consegue fazer o melhor tempo. Aí, uma semana depois, a gente vai e não consegue. Então, não dá pra gente afirmar assim, o Kipchoge nunca mais vai correr na casa dos 2. Não, pode ser que daqui a semana que vem ele consiga fazer. Então, foi só questão do momento, né? E também em relação do que ele relatou
por experiência minha própria, assim, posso dizer, claro que eu estou há anos-luz do Kipchoge, mas depois de uma certa quilometragem, qualquer mínimo incômodo que tu tem no teu corpo, ele é um incômodo gigante, ele é um incômodo gigantesco. Então, se tu tiver uma dorzinha de ouvido, uma dorzinha de dente, uma dor de cabeça, uma coisinha no ombro, uma coisa que dói no teu dedo, ele já vira uma dor bastante, no dedo da mão, no caso. Então, essa questão, essa explicação do Kipchoge, ela é bem plausível, assim, no MotoGP. Um incômodo, assim, ainda mais ele que está correndo no limite. Então, algumas pessoas dizem assim, essa dor de ouvido não seria o suficiente. A gente não pode mensurar a dor, né? Mas por uma experiência minha própria, eu posso dizer que isso sim interfere bastante. Então, eu acho que se tiver agora um novo encontro, o Kipchoge vai ficar na casa das 2 horas de novo. E o Bekele vai tentar ficar ali perto, né? Então, vamos ver o que vai ser. Aposta Kipchoge, então, Juliano. Onde é que... Eu acho que o Kipchoge ainda mantém na frente. Né? Tá. E onde é que tu chuta que vai ser esse encontro aí, Juliano? Cara, eu acho que eles vão deixar... podia ser nos Jogos Olímpicos, né? Seria um baita no ano que vem, né? Mas eu acho que vai ser antes ali. Eu acho que talvez até a própria Maratona de Londres, se ela sair em abril de novo. Mas eu acho que eu voto no Kipchoge mesmo. É que tá muito incerto também de cravar um local, provas, porque a gente não sabe como é que vai acontecer as provas, né? Mas o ideal seria se fosse em Berlim, né? Em Berlim, que é a prova mais rápida, assim, dentro dele. Ou nos Jogos Olímpicos. Eu uma dúvida que eu não tenho, quantas provas os elites fazem, assim, por ano? Mais ou menos, assim. Depende. Essas valendo, assim, de ir no limite. Depende, mas normalmente... Depende da estratégia, depende do treinamento. Normalmente coloca-se 2 provas-alvo no ano. 2. Como tem Jogos Olímpicos no ano que vem, era pra ser nesse, Isso, né? isso varia muito também do nível que ele apresenta, né? Às vezes, por exemplo, pode colocar algumas provas de preparação, enfim, mas basicamente, às vezes se tem uma prova-alvo, ou, por exemplo, um tempo X para atingir, normalmente coloca aquela prova-alvo e aí tu dá alguns picos, se necessário, ao longo da temporada. Mas basicamente é isso. Vai depender muito do... Por exemplo, me perguntaram por que Kipchoge e Bekele nunca vieram na Maratona de São Silvestre. Na rústica de São Silvestre. Então, tá aí a resposta. Por isso, né? Eles priorizam mais provas maiores, né? E tanto faz uma maior de quilometragem, também maior no sentido de maratonas, né? Então, por exemplo, como a rústica aqui é de 15 km, aí eles às vezes não gostam, então eles só miram maratona. Então, maratona no primeiro semestre, maratona no segundo. Então, eles não encaixam, por exemplo, maratona no segundo e uma rústica de 15 km a todo vapor. Então, eles vão... Às vezes também tem a gente tem que entender que tem muito essa questão do patrocinador, essa questão do valor visibilidade. da prova. Que não vale a pena para ele vir ganhar São Silvestre. E... Porque Cara, financeiramente o valor é bem bom. Né? É 100 mil. Quem ganhou Londres ganhou $30.000. Daria 150. Arredondando para 5. 50 mil reais faz diferença. Acho que faz. Não, mas e também tem que ver que a São Silvestre normalmente não é, né? É sempre no último dia do ano de férias, assim. E aí é um período, normalmente, que eles estão em período de base, se for pegar o calendário, porque as provas-alvo costumam ser justamente por agora, agosto, setembro, que é normalmente a época dos campeonatos mundiais e coisa. Então, se eles estão visando isso também, acaba que é um período assim que não tá no pico do treinamento. Aí depende muito realmente do objetivo, né, de cada um. Qual é a principal, as provas-alvos ali que ele tem na temporada. E, vamos lá, quem que é os próximos a chutar? Eu falei, Berlim aposto no Bekele. Eu acho que eu podia ser nas Olimpíadas e deixar o pavor pegar pra ver. Porque daí, imagina a pressão. Já não basta a pressão normal do um contra o outro. Numa maratona normal. Imagina nas Olimpíadas. Como é que seria? Eu também gostaria que fosse nas Olimpíadas. Eu acho que aí seria massa.
E eu acho que Teve todo um glamour, assim. eu voto no Kipchoge. Só fazer um parênteses, a prova de Tóquio que vai ter lá na maratona, ela vai ser uma maratona também diferente o ano que vem, né? Vai ser uma maratona que vai ter 2 voltas. Então, eles não querem expandir mais a maratona para, por exemplo, normalmente a maratona passava por pequenos vilarejos, alguma coisa assim, e aí voltava, né? E aí e vem, né? Eles reduziram essa questão da maratona de Tóquio. Então, ela vai fazer 2 voltas ali. E o legal da maratona das Olimpíadas é que tu acaba dentro do estádio, né? Então, é todo um glamour de quando chega nos 100 metros, a galera... Tu tem a sensação de quem corre 100 metros, né? Então, tem aquela sensação da galera ali gritando e tomar a bola, então tem todo um glamour especial. É isso, então? Alguém eu não mais... aposto. Eu vou dar minha contrapartida porque eu não aposto nas Olimpíadas. Se a gente for ver o histórico, os tempos de recordes olímpicos, eles são normalmente inferiores aos recordes mundiais que a gente tem. Uhum. Porque muitos não priorizam as Olimpíadas como, não digo como prova-alvo, pelo fato de que depende muito daquela questão de visibilidade, patrocínio, enfim, pagamento, né, que algumas outras provas tem o valor que eles vão ganhar de retorno financeiro é muito maior, então, normalmente, às vezes, as Olimpíadas, elas entram apenas como uma prova, quem sabe, de complemento para eles. Eu não aposto nas Olimpíadas por essa questão. Pelo histórico que apresenta de tempos que a gente tem de recordes mundiais e olímpicos são inferiores nas Olimpíadas. Aqui, Querem cada ver um 4 exemplo anos bem, só tem uma sabe, que o oportunidade, né? falou. Um exemplo bem o que a gente cabe nisso aí que o Felipe falou é a relação do futebol, né? É só a gente ver. A seleção brasileira se prepara 10 vezes mais para uma Copa do Mundo do que para umas Olimpíadas, né? As Olimpíadas, às vezes, vai uma sub-20, sub-23, tem uma vez que vai até sub-17. Então, as Olimpíadas, ela fica, né, um pouquinho mais abaixo. O foco mesmo é a Copa do Mundo, falando de futebol. Então, isso é algo parecido que acontece também nas Olimpíadas. Perfeito. Alguém tem mais alguma contribuição? Senão a gente já vai indo para os quadros do nosso programa. Vamos finalizando. Não? É isso aí. Não. Vamos lá. Então vai lá. Gil, o que tu trouxe para nós aí da Corrida Curiosa? Então, hoje vamos ter 2 tópicos, né? Então, em relação à Maratona de Londres, então vai ser... eu pesquisei isso, achei 2 tópicos bem interessantes, assim, bem legal. O primeiro, hoje eu vou fugir um pouquinho da regra, que é perguntar para os guris, então o primeiro vai ser realmente uma informação, que eu achei bem bacana. A Maratona, então, de Londres, ela surgiu ela surgiu num bar. Esse era o título que disse, a Maratona surgiu num bar. A gente sabe que Londres é a capital ali dos bares, onde tem jogo de aposta, e então uma das maiores casas de aposta é em Londres, né? Então, gira em torno de futebol, toda essa questão, então tem isso. Então, surgiu num bar. Então, tava 2 caras conversando ali, que é o Chris Brasher e John Disley. Eles estavam conversando ali sobre como eles acharam legal ter visto a Maratona de Nova York. Né? Então, uma conversa mesmo de bar, assim, eles estavam conversando e acharam legal. Foram até vieram, no caso, até a América, né? Para ver a Maratona de Nova York, e aí resolveram, então, levar ela para Londres. Então, a Maratona de Nova York passa bastante pelo Central Park ali, né? Então, eles tiveram essa mesma ideia em relação a fazer a maratona ali, bem perto aos arredores do St. James Park. Né? Também é um parque bem arborizado, assim, com um verde bem bacana. Então, esse fica uma curiosidade que eu achei bem bacana de ter surgido num bar, justamente por Londres Londres tem essa coisa bem cultural, assim. As pessoas se reúnem em bares para assistir jogos, né? Desde jogos de futebol, esporte como um todo, assim, né? Basquete, coisa. Então, foi bem interessante ter se encontrado num bar e ter tido essa ideia. E a segunda, então, né, que eu sempre pergunto para vocês, então eu posso dizer que em 2011 teve um cara que fez a maratona, ele fez a maratona fazendo embaixadinha com uma bola, né? Futebol ali que já foi citado. Então ele fez todos os 42 km fazendo embaixadinha. Então a pergunta é, em quanto tempo ele demorou para fazer os 195 metros fazendo embaixadinha? Mas ele deixou a bola cair ou não? É possível que ele fez com ele. Ele tem que deixar a bola cair alguma vez. Não é possível.
Eu acho que essa informação eu procurei para ver assim, mas não consegui relatar. Só disse que ele conseguiu fazer ela fazendo embaixadinha, né? Quando deve ter sido 90, 95% do trajeto. Cara, pra começar, o cara é muito louco. Eu não sei quem é o pior. Se é o cara da falando do embaixadinha programa ou do passado. correr de costa. Eu não sei qual é que é o pior. Não, mas Acho que aí, embaixadinha então, é pior, né? É que vai ter alguém agora. Vou esperar pra fazer uma maratona plantando bananeira. É o que tá faltando aí até agora pra Se fechar. já não houve. Não, pois é por isso que eu tô esperando só o Gil trazer eu essa, vou trazer essa informação. Ô, Bisseu, tu chuta primeiro? Tem isso aí. Fabrício posso chuta, chutar primeiro, né? primeiro. Levando em consideração que a embaixadinha, o cara tem que fazer isso andando, porque ele não consegue fazer isso correndo, então o tempo tem que ser de uma maratona andando, viu? Temos uma lógica aí. Só. Pra fazer, No princípio. claro, pra fazer ela andando, Mas e se ele for Ele fazer tem uma que ter machadinha com o joelho, correndo? aí o cara é um aí. ninja, né? Aí o cara é muito Se fera, ele né? faz com a É cabeça, isso, né? o cara conseguir fazer isso, o cara é... Mas enfim, o cara deve fazer uns... ele deve ter demorado ali umas 7 horas. Umas 7 horas e 20. Mais ou menos pra fazer. Quem é o próximo cigarrista? Deixa pro Nestor. Eu fico por último. O Felipe Eu também, vou- ó. O Felipe... Não, o Felipe vai antes, porque ele sempre joga com o regulamento Não, embaixo do braço. eu fui por último na próxima, eu vou nessa pra dar uma. Eu vou ser ousado, eu acredito no potencial desse ser humano. Eu acho que ele fez numas 5 horas e 58 minutos. Quase fechando 6 horas. Não sei, eu confio no potencial dele. Eu acho que ele pode ter feito correndo, fazendo baixadinha no joelho. Cara, eu tava tentando fazer algum cálculo aqui mental, assim. De quanto eu faço embaixadinha, quantos metros eu faço. E tá meio. Eu meio consigo fazer. nebuloso, Pra 10 metros eu levo 30 segundos pra fazer embaixadinha e começo a fazer o. Cara, assim, ó, eu vou chutar. Eu vou chutar ali na casa de 7 horas e meia. Viu só? Eu tô te falando que ele usa o regulamento embaixo do braço. É o seguinte, gente, como os palpites de vocês foram horríveis, né? Vocês erraram bastante de longe. Eu vou dar mais uma dica para vocês tentarem de novo. Tá. Então, foi feita em 2011 essa prova, né? E desde 2015, então, a maratona tem que fazer ali no máximo 6 horas. Não, no máximo 7 horas. Ela tem que fazer feita a maratona. Então, se esse cara fosse fazer agora a maratona, que no máximo é 7 horas, ele não conseguiria fazer no tempo. Então, mais uma vez. Na verdade, Fabrício, a gente não tá tão fora, então. Eu mantenho umas 5 horas e 58 minutos. Mas acho que ele fez em menos. Agora, falando. Mas eu vou manter meu chute. Então, ele fez... Mantém os placares assim? Vamos mantém. vamos eu já tô continuar fora, mas eu não tenho ideia, mas. Às 8 horas. Cara, ele fez em 12 horas e 15 minutos. Então foi em 12 horas e 15 minutos fazendo embaixadinha ali. Ele foi contando o passo, praticamente. Ele contou, ele sabe o número de passo que tem em 42 quilômetros. Mas ele foi caminhando, assim, fazendo embaixadinha, o pessoal vinha e entregava água para ele, assim. Algumas pessoas tinham que colocar na boca dele justamente para ele tomando água, com canudinho. Então teve toda uma equipe que foi preparada. Ele me Também, decepcionou. Eu confiava no potencial dele. Iam coelhos, assim, ao lado dele, até para a Maratona de Londres, sai bastante gente junto, sabe, assim, levando a bola, para você vai pro lado do outro. Então, iam pessoas cercando ele para ele conseguir fazer todo esse trajeto, né? Então, eu só não tenho informação mesmo se ele deixou a bola cair. Mas então fica registrado aí. 12 horas e 15 minutos. Deixa eu dar o nome do cara aí, né, que conseguiu esse feito. Então, ele é John Farnworth. Ele é um britânico. Dizia que ele nasceu no Reino Unido, né, mas então acho que ele é um britânico que conseguiu fazer que eu essa vou maratona te fazendo dizer. embaixadinha. Fica a dica um dia se você quiser fazer, né? Se você quiser, Uma palma pra ele, que é só. boleiro, então pega a bola e vamos lá. Não. Então Era agora vamos 12 para horas. o segundo quadro, né? Deixa eu chamar ele hoje, né? E hoje ele é o nosso âncora. Então vamos agora para a frase do Nestor, né? Então, ó.
essa frase, eu trouxe a frase porque a gente falou do cara, né? A gente falou do Kipchoge, então eu trouxe uma frase dele aí para complementar o programa de hoje. E ela é o seguinte, abre aspas: somente os disciplinados são livres na vida. Se você não é disciplinado, é um escravo do seu humor, é um escravo de suas paixões. Fecha aspas. Eliud Kipchoge. Bom, já tinha Boa. visto essa frase dele. Acho muito, Aí. muito legal. Porque a gente precisa transferir ela para diferentes situações do dia, né? Não só para o esporte. É isso aí. Gurizes, eu gostei muito do nosso bate-papo e eu ficaria horas falando sobre isso e já falei sobre, principalmente se nós abordássemos mais sobre treinamento, acho que nós conseguiríamos aprofundar muito mais, mas isso é um bate-papo para outros episódios. Da minha parte, acho que eu destaco aqui das nossas falas aqui feedback, importância do feedback para nós, treinadores, o quanto o aluno é importante o feedback, o aspecto psicológico, o quanto ele influencia no treinamento, e um negócio que o Fabrício falou aqui, que eu deixei anotado: imprevistos acontecem, né? Imprevistos, eles estão aí no nosso dia a dia, e como o nome já diz, imprevisto. E o barato mesmo é tu conseguir lidar com isso e vencer os imprevistos. Acho que é isso que difere quem vence e quem perde. E parabenizar, né? Ketata. Obviamente que Ketata não vai nos ouvir, porque ele não vai ter o que a gente falar, mas fica aí para quem acompanha o trabalho dele e gosta do que ele fez. É um grande nome, meus parabéns, tem apenas 24 anos, então a gente pode ver muita coisa boa pela frente dele. Quem sabe é uma nova promessa aí nova geração a corrida. Uma nova geração aí do atletismo, e a gente pode esperar muito dele ainda pela frente. E falando no atletismo, Felipe, muito bem lembrado, amanhã, dia 9 de outubro, é dia do atletismo, então parabéns aí a todos os atletas e todo mundo que ama o atletismo, sejam eles atletas amadores, só amantes do esporte, atletas profissionais, parabéns aí pro atletismo, que é a nossa grande paixão aí, acredito. Isso aí. Muito bom. Perfeito. Eu vou falar um pouco sobre o ganhador, assim, né, que depois eu fui procurar escutar o que ele tinha falado, sobre como é que foi a prova. Então, ele usou uma tática, assim, que eu gosto bastante, né? Às vezes as pessoas estão ouvindo assim, tem tática na corrida, não é só pegar e correr. Não, tem tática na corrida. E a que ele usou, assim, eu gosto bastante. Então, ele foi mais atrás do pelotão, né? Sabe que o pelotão ali quer fazer na casa das 2 horas. Então, ele se manteve uma grande parte do percurso atrás, que é onde, em tese, tu consegue ir mais no vácuo, né? Então, ele se manteve atrás, às vezes ele ia um pouquinho para frente e voltava, e no quilômetro final, então, ele conseguiu abrir mais. Então, ele falou na fala dele ali que ele usou essa tática de ir atrás, e depois que os coelhos saíram, então ele pensou assim, não, agora eu vou tentar tirar o máximo de distância, vou pegar a frente e vou ir. E foi realmente o que ele fez. Eu gosto bastante dessa tática, então parabenizar ele que ele conseguiu fazer, e é uma tática muito boa. E o segundo item, então, que a gente não pode deixar de falar é que teve a nossa guerra fria dos tênis ali. Então, eu já falei em outros episódios, né? Então, teve bastante aquela... Posso dizer que o grupo de elite das 2 horas e 5 estava dividido entre Nike e Adidas, né? Então, a gente sabe que essas empresas depois tiveram bastante essa discussão para ver o que foi melhor, o que deu mais suporte para os atletas. E o que eu deixo para o pessoal aqui, então, né? Que vocês viram que os atletas, às vezes, eles não estão no seu dia. Então, você que é o nosso atleta amador, algum dia você não conseguiu fazer, tá tudo bem, super normal, né? Então, o Kipchoge deixou isso de aprendizado pra gente. Tem dias que não é o nosso dia, mas não tá tudo errado. Então, mantenha os seus treinos, né? E sigam forte que no próximo dia talvez seja o seu dia. Tá, e quem ganhou dos tênis? Ganhou a Nike ou ganhou a Adidas? Da Nike. Então, chegou Nike. Com a Nike, do Vaporfly. O segundo ficou em Adidas e o terceiro também o Vaporfly, o mesmo do Kitata. Só mudava a cor. Beleza. Então, pessoal, eu gosto de trazer esses conteúdos mais voltado aos acontecimentos, assim, né? Eu acho que a ideia era bem essa mesmo, falar mais sobre. A gente vê que todos os acontecimentos que a gente fala de corrida sempre tem um embasamento teórico, sempre tem alguma coisa que a gente pode colaborar e trazer aqui para vocês verem que corrida
a gente, é a mesma coisa, a gente vê um esporte acontecendo, mas para ele acontecer tem muita coisa teórica, tem muita coisa de treinamento por trás para fazer aquela ação que a gente está vendo e está torcendo ali, né? Então acho que essa foi a ideia do episódio de hoje. Até semana que vem. Forte abraço aí para vocês. Bons Valeu, treinos pra pessoal. vocês. Não esqueçam de beber água. Acho que os guris já complementaram muito bem a questão aí. Só vou lembrar você de beber água. Fiquem bem e até semana que vem. Valeu. Heitor, Bons até treinos, mais. gente. Até Valeu. mais. Valeu. Heitor.